Senhor, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesse estudo online. Senhor, por favor, nos capacite para entender a Tua palavra. Capacite também o Anderson, Senhor, para que ele possa nos explicar a palavra. Senhor, abençoe a vida de cada vida aqui representada. Eu que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Olha, durante o estudo, tá? Vocês podem fazer as intervenções. Não deixa eu falando sozinho, não. Porque professor geralmente fala muito, tá? Então, me interrompam, perguntem, né? Façam as suas colocações aí com tranquilidade. Não acho que vai interferir e eu vou ficar, né, chateado, não. Muito pelo contrário. Tá? Se não falar, eu vou achar que não gostaram, né? Que vai estar ruim. Tô brincando, tá, gente? Só para descontrair aqui. Tá projetando aí para vocês? Tá aparecendo. Sim. Tá aparecendo? Então, deixa eu ver aqui, cadê para mim? Agora para mim ficou legal. Nós vamos começar então, né, Filipenses, né, capítulo 2, verso 19 a 30, para vocês abrirem a Bíblia de vocês aí, né? Eu, obviamente, né, vou projetar o texto aqui para gente, tá? E aí vou pedir para cada um ler um versículo, tá? Eles estão separados por parágrafos aí. Eu não alterei aqui, mas vamos ver o nosso texto bíblico aí, né? Eu vou ler um versículo, você pode alternar o outro. É Filipenses 2... 19 a 30. Beleza. Então vamos lá. Acharam? Sim. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. De sorte que espero-vos enviar logo que tenha provido a meus negócios. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como este. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Amém. Que a palavra de Deus possa falar aos nossos corações. Bem, esse é um texto, tá? Que a gente vai falar a respeito, tá? Resumindo o que a gente leu aí, a gente está vendo o apóstolo Paulo, né? Falar a respeito de 3 personagens como obreiros, se a gente pudesse resumir o que a gente leu nesse texto, né? Obreiros imitadores de Cristo, né? A gente observa nesse texto, né, Paulo falando de 3 personagens importantes na obra do Senhor. 3 pessoas importantes, né, como exemplo a ser seguido. Muitas das vezes a gente pensa que né, a gente olha, né, Jesus Cristo como exemplo, muitos de nós pensamos, mas Jesus era Deus, né?
por mais que nós saibamos que ele veio numa condição de homem, né? A gente sabe disso, mas talvez alguém lá no fundo, mas ele era Deus ao mesmo tempo, por isso que ele suportou tanta coisa, fez tanta coisa. Mas quando a gente olha o exemplo desses irmãos em Cristo que viveram no passado, e o texto aqui, né, que a gente está lendo, fala de Paulo, e o próprio Paulo fala a respeito dele, a gente vai ver isso no verso 19 com calma. Depois de Paulo fala a respeito de Timóteo, né? Não sei se vocês viram isso e puderam acompanhar, tá? E ele descreve algumas características. Paulo fala a respeito de si próprio, depois Paulo fala a respeito de Timóteo, ele mostra um pouco das características de Timóteo, né? E depois Paulo fala de Epafrodito, né? Olha que nome bonito, hein, gente? Vou botar no filho, hein? Epafrodito, né? Vou guardar esse nome aqui, né? E fala de Epafrodito, também mostrando algumas características, né? Desse servo do Senhor, desse obreiro, como imitadores de Cristo, né? E aí, isso, né, traz para a gente uma visão bastante interessante, né? Se foram homens, né, que passaram por problemas e dificuldades que a gente vai ver na aula de hoje, né, na meditação de hoje, mas mesmo assim, diante dos problemas e das dificuldades que eles passaram, eles foram pessoas extremamente fiéis e importantes na obra do Senhor. Se dedicaram, tanto Paulo, quanto Timóteo, quanto Epafrodito, tá, que o texto menciona, se dedicaram de maneira intensa, tá, e de maneira a colocar o coração de fato na obra do Senhor, independentemente das circunstâncias que estavam ali. Paulo, né, preso na cadeia, né, um homem que, embora o texto vai falar que ele tinha alguma esperança em Cristo, através das orações da igreja, que ele fosse solto, mas ele estava numa condição muito complicada, aguardando um julgamento que poderia levá-lo à morte. Timóteo, um jovem, ainda inexperiente, e aí cabe a nós, né? Mas eu sou jovem ainda, né? Eu não tenho experiência, vou deixar isso para mais adiante. Olha o exemplo de Timóteo, né? Um jovem, né? Mas com caráter sólido, com boa formação e que amava a obra de Deus. E Epafrodito, né? Um companheiro de Paulo, né? Enviado pela igreja de Filipos, né? Lá para visitar Paulo na cadeia, preso, adoece, fica muito mal, mostrando que mesmo nós, né, no momento que estamos servindo ao Senhor, também estamos sujeitos a essas adversidades, como a gente está vendo no texto aí. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito desses três personagens, Paulo, Timóteo e Epafrodito. Tudo bem? Vamos conhecer um pouquinho a respeito das características deles aí que a gente observa no texto que está em Timóteo, né, capítulo 2, 19 a 30. Alguém quer fazer alguma colocação? Por enquanto tá de boa. Tá de boa? Tranquilo? Vamos lá. Esse tá de boa é legal, hein, Thales? Vamos falar do apóstolo Paulo aí, né? Então, se eu pudesse, né, a gente pudesse tirar algumas características de Paulo, né? Eu botei aí assim, né? O apóstolo Paulo, né? Um homem pronto a morrer pela causa do evangelho, né? Botei uma frase aqui de Paulo, né, também, né? Viver é Cristo, né? O morrer é lucro, viver é Cristo. Todos nós conhecemos essa frase. O que denota que Paulo, mesmo preso em Roma, sob o poder das algemas, né, na cadeia, ainda tinha uma certa esperança de ser absolvido lá no seu julgamento por meio das orações da igreja, né? Quer ler isso? E Paulo tinha ainda no fundo do seu coração ali. Vamos ver. Filipenses 1:19. Quem é que pode ler aí? Filipenses 1:19. Porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Ainda tinha esperança da oração da igreja, né? Trouxesse a ele, né, alguma saída, né, da cadeia, né? Como ele estava, né, passando uma situação difícil.
E ele se considerava prisioneiro de Cristo. Você vê que ele não se revolta contra o sistema, contra César, né? Ele faz a sua defesa, a gente lê no texto lá depois, né? Mas ele entende que não eram os homens maus que estavam no controle da sua vida, mas tudo que estava acontecendo com ele, de fato, era a providência divina, né? Ele não estava travando uma luta pessoal com o regime local romano, mas ele estava pronto para morrer pelo evangelho. Ele colocava o evangelho à frente de todas as coisas, à frente de tudo, né? Talvez se nós estivéssemos no lugar de Paulo, né, nós estaríamos gritando, fazendo movimento, né, contra o regime. Paulo simplesmente queria que o evangelho fosse propagado, fosse, né, levado ao maior número de pessoas. Ele estava pronto a morrer por essa causa. Vamos ler Filipenses 2,17, que é o primeiro versículo do nosso texto de hoje. Quem pode ler? E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, logo me regozijo com todos vós. Por sacrifício de libação, a gente vai falar isso daqui a pouco. Estava pronto para morrer. Será que nós, de fato, né, eu e você, de alguma forma nós estamos prontos para morrer pela obra do Senhor? Será? Né? Nós temos aí um homem, né, com essa característica. Paulo também fala, né, tá aqui, um homem pronto para dar a sua vida como libação em favor de outros. Vocês sabem o que significa o termo libação? Alguém sabe? Não, deve ser sacrifício, né, que o Diego está falando aqui. O apóstolo Paulo, né, usa esse termo de libação, né? Na verdade é um rito, né, do paganismo, e obviamente estava escrevendo, né, para os cristãos em Roma, né, eles conheciam isso, né, quando se faziam sacrifícios, né, a deuses, né, eles derramavam óleo no altar, azeite no altar, e aquele azeite ungido era utilizado depois, né, para outros fins. Era o que a gente chama derramamento de azeite, né, numa cerimônia de sacrifício, né, a outros deuses. Quando Paulo está falando isso, ele está dizendo que ele estava pronto a dar sua vida como sacrifício, como libação, como, né, algo que se esvai, mas que ele vai ter uma utilidade a posteriori, né, para fim do evangelho, né? Olha que coisa fantástica. Para você entender essa ideia de libação, a gente tem que ir lá em Números, capítulo 15, verso 19, a gente vê isso claramente. Mas quando o altar viu o sacrifício, viu o sacerdote depois, né? Isso dentro da visão pagã, derramava azeite, aquilo era recolhido e aquilo era, de fato, depois levado para aspergir sobre as pessoas, porque aquilo ali tinha um poder, né, de unção por causa do sacrifício que foi feito ali. E Paulo coloca a sua vida nessa condição em favor do evangelho, disposto a dar a sua vida pelo evangelho, disposto a dar a sua vida pela igreja, disposto a dar a sua vida, né, para o crescimento do reino. Paulo é fantástico. Então, ao longo de toda a sua vida, ele coloca o evangelho acima de todas as coisas. Ele coloca a igreja acima de todas as coisas. Tá? Até né, dos seus valores, das suas crenças. Lembrando que Paulo abre mão e abdica de muitas coisas que ele defendia, que ele acreditava, em prol do evangelho, né? E quando a gente vê um homem assim, uma pessoa assim, a gente fala assim, o que leva uma pessoa, né, a ter tamanho compromisso com Deus, tamanho compromisso com a obra do Senhor? É fantástico, porque Paulo era um humano, não tinha nada de divino. Se fosse Jesus aqui numa situação, a gente fala, mas Jesus é Deus. Não, Paulo está aqui numa condição extremamente humana, numa condição desfavorável, preso, mas de uma certa forma entendendo que tudo que estava passando era o poder de Deus na vida dele e colocando a sua vida, né, como sacrifício, como libação a favor dos outros. Era um homem que se pensava e que se preocupava com os outros. Ele abria a mão de si, se esvaziava de si para se preocupar com o próximo
com a igreja, né? De fato, ele vivia um evangelho genuíno, né? Paulo, também um homem pronto a dar a sua vida por outros. Como ele lê, a gente pode ler em Filipenses 2, 17 e 18, não por constrangimento, mas com grande alegria, né? Então, eu estou mostrando as características de Paulo, né? Paulo está usando a figura da libação para mostrar que a morte dele completaria o sacrifício dos filipenses. Que sacrifício é esse que ele está falando? A igreja de Filipenses estava sustentando Paulo, trazendo, né, e preocupada com Paulo, numa igreja que estava ali vivendo e vendo todo o martírio de Paulo. E Paulo está dizendo assim, olha, eu vou, mesmo que eu tenha que dar minha vida por outros, mesmo que eu morra, né? Mas eu vou morrer alegre. E fiquem alegres também por isso. Olha que coisa fantástica. O martírio coroaria a sua vida e seu apostolado. Porém, Paulo deseja que esse sacrifício seja colocado como crédito aos filipenses, ou seja, não o seu próprio, ou seja, né, é por causa de vocês que eu me sinto feliz, é por causa de vocês. Sendo assim, não haveria motivo para lágrimas. Vocês não precisam chorar. Eu cumpri a grande missão. Eu estou feliz, estou grato de coração pelo apoio que vocês têm me dado. E isso que eu estou passando é um momento, né, de coroação da minha vida, do meu apostolado, porque esse sacrifício que eu estou vivendo, esse momento que eu estou vivendo, em prol do evangelho, né, é lucro, é vida. Né? E aí a gente imagina que ele está tentando aqui, né, trazer para a igreja de Filipe, né, uma certa consolo, uma certa alegria para a igreja de Filipos, né, mesmo que ele esteja passando por esse martírio, por essa dificuldade. Que coisa fantástica, né? Todos sabendo que, de uma certa forma, a situação era muito difícil de Paulo, Paulo ainda tenta mostrar para a igreja de Filipe que aquilo valia a pena e que eles se alegrassem naquilo, porque ele estava, né, fazendo aquilo de coração. Todo aquele sacrifício que ele estava vivendo, todo aquele martírio que estava vivendo, era do fundo do coração dele, do fundo da alma dele, e ele, né, não tem nenhum problema na vida de Paulo morrer por Cristo, morrer pelo Evangelho. Caramba, isso mexe com a gente, não mexe, gente? Quando a gente olha a vida de um personagem bíblico, né, como Paulo, com tamanho comprometimento com o Evangelho, né? A gente vê hoje, né, todos nós, a mínima coisa que acontece, né, nas nossas vidas, a gente já diz que não vale a pena, abandona a igreja, abandona Cristo, sai, né, se dispersa, não quero mais, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, eu não. Lídia? Não, tá de boa, tá benção. Né? Então a gente precisa de fato, né, ter aí uma vida cada vez mais com Deus, né, uma vida cada vez mais presente na Deus e olhar esses grandes exemplos, né? E olha, Paulo utilizou 2 versículos para descrever a si próprio, vocês perceberam isso? 17 e 18. Todas essas características que ele fala de si próprio, ele usa apenas 2 versículos, né? Talvez ele falou pouco dele, né? Mas agora ele vai falar de Timóteo, né? E ele vai utilizar aí, né, vários versículos para falar de Timóteo, do 19 ao 24. Ele vai utilizar 5 versículos para descrever Timóteo, né? Timóteo, quem era Timóteo, gente? Timóteo, né, o enviado de Paulo, né? Quem era esse mensageiro de Paulo chamado Timóteo? A gente sabe, né, que Timóteo, a mãe de Timóteo e a sua avó eram crentes, né? Vamos abrir aí, 2 Timóteo 1, verso 5. Quem é que pode achar aí? Vou pedir outra pessoa para abrir Atos 16:1. Em Atos 16:1 vai falar do pai de Timóteo. Timóteo quanto? 2 Timóteo 1:5. 2 Timóteo 1, versículo 5.
trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então, a avó Lloyd e a mãe Eunice criam em Deus, eram crentes. Então, muito provavelmente, agora vamos ver o pai, depois eu comento isso. Atos 16:1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Ou seja, o texto deixa entender que o pai era grego, provavelmente não era crente, mas a mãe era crente, né? A gente leu lá em Timóteo, 2 Timóteo 1:5. Então, a avó Lloyd, né, e a mãe, provavelmente foram elas que instruíram, né, o jovem Timóteo, né, dentro do evangelho, né, dentro dos ensinamentos de Deus, embora ele tivesse um pai que provavelmente, né, grego, não servisse ao Senhor, né? Então, ele conhecia a palavra de Deus desde a sua infância, pelo ensinamento de vó e mãe. 2 Timóteo 3:15, a gente vê isso lá, né? Foi convertido na primeira viagem missionária de Paulo, tá? Cresceu espiritualmente, pois passou a ter bom testemunho em sua cidade, antes de unir-se ao apóstolo em sua segunda viagem missionária. Atos 16:1-2. Quem achar pode ler aí? Atos 16:1-2. Do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Deu 2? Foi o 2. Leu 1 ou 2? 6:2. Não, 1 e 2. Já leu o verso 1 também. Sim, 1. Vamos lá. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Então, novamente o texto, a gente está lendo de novo o verso 1, né, e o 2 agora, mostrando que ele dava bom testemunho, ou seja, ele foi convertido na primeira viagem, né? Paulo, né, era o pai na fé de Timóteo, né? Ele se torna depois um cooperador de Paulo, a gente vai ver isso em Romanos 16:21, mensageiro de Paulo às igrejas, ele, né, tinha um papel importante e fundamental, né, no ministério de Paulo. Ele esteve preso com Paulo em Roma, a gente pode ver isso em Filipenses 1:1, quem achar pode ler. Filipenses 1:1. Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Nesse momento eles estavam juntos, presos, tá? Era um jovem, e todo mundo vai achar, né? Nossa, é um jovem extrovertido. Não, era um jovem tímido, gente. Olha só. 2 Timóteo 1:7-8. Podem ler, se acharem. 2 Timóteo 1:7-8. 2 Timóteo 1:7-8. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Na minha versão, né, 1:7 diz assim, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Não
te envergonhes, portanto, mostrando Paulo uma palavra, de uma certa forma, dura para Timóteo, para que ele não fosse um menino tímido e envergonhado do evangelho, mas que ele pudesse, né, de fato, falar do evangelho, pregar o evangelho, né, de maneira não tímida, sem covardia, né, que ele pudesse falar e pregar de maneira clara, né, de maneira para todos ali. Então, olha só, ele está chamando, de uma certa forma, Paulo está repreendendo Timóteo pela sua covardia. Ele era um homem tímido, era um jovem tímido. E ele tinha, parece que ele tinha, né, alguma enfermidade. O que a gente vê em Timóteo, 1 Timóteo 5, 23, a gente vê: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ou seja, frequentes enfermidades. Ele também era alguém que tinha e sofria de alguma enfermidade. Tá? Ele tinha um caráter provado, né? Filipenses 2:2, e cuidava dos interesses de Cristo, Filipenses 2:21, e dos interesses da igreja. Com toda essa característica, né, de Timóteo, a gente vê que, embora ele fosse uma pessoa que tivesse alguma enfermidade, que fosse um homem tímido, era um jovem que tinha um caráter aprovado, que ele cuidava dos interesses de Cristo e também dos interesses da igreja, né? Então, o quanto é bom e é gostoso a gente ver isso na palavra de Deus, esses exemplos dos quais nós temos que nos basear para as nossas vidas. A gente, obviamente, usa Cristo como exemplo maior, como aquele que nós almejamos seguir, mas a gente também pode utilizar da vida de outros irmãos, né, que viveram, e trazer esses bons exemplos da vida dele para as nossas vidas, né? Quando a gente olha um jovem como Timóteo, né, embora todas essas... Não sei se vocês estão observando que todos esses personagens tinham problemas. Eles não eram perfeitos. Tinham as suas dificuldades, tinham as suas limitações, tinham as suas dificuldades, né? Como eu, você, cada um de nós aqui que estamos aqui, nós temos essas dificuldades. Mas nenhuma dessas dificuldades foi um impeditivo para que eles pudessem ter um caráter aprovado e que pudessem servir a Deus e a Igreja de Cristo. Tá? Então, mesmo com toda a nossa humanidade, com todos os nossos defeitos, com todos os nossos problemas, com todas as nossas dificuldades, da mesma maneira que Deus chamou a todos esses exemplos que a gente está vendo hoje aqui para servir, Ele também chama a mim e a você, tá? Para que nós possamos vencer as nossas dificuldades, vencer as nossas barreiras, vencer as nossas características que nos impedem, muitas das vezes, de desenvolvermos a obra do Senhor. Tá? Nós estamos vendo exemplos aqui, nessa noite, de 3 grandes personagens aí. Né? Timóteo, um homem singular, né? Filipenses 2:20, parte A, né, do verso 20. Havia muitos cooperadores de Paulo. A gente sabe disso, né? A própria Epafrodito, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas Timóteo ocupava um lugar especial no coração do velho apóstolo. Tá? Ele era um homem singular pela sua obediência, submissão a Cristo, e o apóstolo Paulo como um filho. Na verdade, isso devia acontecer porque Paulo era o pai na fé de Timóteo, foi ele que deu os primeiros, né, ensinamentos do caminhar no Evangelho, né, de Cristo, mostrando para Timóteo. Ele deve ter acompanhado todo o progresso de Timóteo na sua vida espiritual, pôde perceber o quanto era um homem de bom caráter, né? E eu botei aqui a palavra grega que Paulo utiliza, né, lá para se referir a Timóteo, para igual sentimento, só aparece aqui no Novo Testamento, é a palavra, né, isópfisos, né, que significa da mesma alma. Era algo que significa confidente do grego, né? É alguém muito próximo, muito íntimo de Paulo, né, Timóteo, né? Então a gente vê que ele era um homem que cativava Timóteo, né? Cativava essa relação bem próxima com o apóstolo Paulo. Timóteo também, né, era um homem que cuida dos interesses dos outros, né? Parece que ele aprendeu muito bem com o apóstolo Paulo. Filipenses 2:20, a parte B.
Timóteo aprendeu o princípio ensinado por Paulo de buscar os interesses dos outros, né? Quem pode abrir aí Filipenses 2:4? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E de onde vem isso? Esse princípio é exemplificado por Cristo. Leia o próximo versículo. 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o próprio apóstolo Paulo. Lê o versículo 17 do mesmo capítulo. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Ou seja, é um ensinamento cristão a preocupação com os outros, a preocupação com o próximo. Então, Cristo ensina isso. Paulo traz isso para a sua vida, para o seu ministério. E também Timóteo aprende com Paulo e com Cristo. Esse é um princípio, tá, importante para aqueles que seguem a Cristo, né? Se preocupar com os outros, se preocupar com o próximo, né? Se esvaziar de si, deixar de ser o centro das atenções, para que possa olhar para o próximo, para que a gente possa olhar para as necessidades do próximo, para que a gente possa se preocupar com o sofrimento do outro, para que a gente possa viver numa vida de comunhão com o próximo. Isso é uma questão fundamental no Evangelho, né? Nós vivemos numa sociedade tão egoísta, tão individualista, tão difícil nos dias atuais, cada um por si, né? E a gente fica difícil, né, de a gente ver o Evangelho, né, desse Evangelho genuíno, não os evangelhos, né, entre aspas, que nós vemos por aí, né? Se preocupar com o próximo, de cuidar dos interesses dos outros, né? Não existe evangelho que não olha para o próximo, tá? A cruz de Cristo é um simbolismo disso. O evangelho, na sua haste principal da cruz, na vertical, é a nossa relação com Deus. Mas na haste horizontal, é a nossa relação com o próximo. Não existe evangelho, tá, que tenha relação com Deus sem relação com o próximo, sem se preocupar com o interesse dos outros. Tá? Então a gente vê muitos pregadores, né, muitas mensagens do evangelho, né, numa visão mais egocêntrica, né? Não é isso que Jesus ensina, não é isso que a palavra de Deus ensina, não é isso que Paulo ensina, não é isso que Timóteo ensina com a sua vida. Alguém quer fazer algum comentário? É possível a gente ter um evangelho sem se preocupar com o próximo? Não. É justamente isso que a gente precisa aprender todos os dias. Que foi até um pouco do que a gente viu na aula passada, né? Não é convencer as pessoas através das nossas palavras, mas viver a vida de Cristo, viver o evangelho de Cristo, de modo que as pessoas vejam em nós o Pai. Pois é. Eu vou ter que ele não busca riqueza nem promoção pessoal. Ele não está no ministério em busca de vantagem. Tem um alvo, cuidar dos interesses da igreja e do próximo. A igreja somos nós, né? Então, os irmãos da época lá, né? Então, a gente vê, às vezes, muitas vezes, uma igreja, né? A igreja de Cristo, né? Individualista, preocupada consigo, indiferente com o sofrimento alheio, indiferente com o sofrimento do irmão. Às vezes está vendo o irmão passar uma necessidade, passar uma dificuldade, uma doença, uma enfermidade, né? Nós precisamos sentir isso no nosso coração e entender que quando eu oro pelo irmão, ou eu ligo para o irmão, ou eu mando uma mensagem para o irmão, ou eu digo, meu irmão, eu estou aqui, o que você precisar. É isso que Deus quer que nós façamos uns com os outros, entre irmãos, e não somente entre irmãos, mas também entre aqueles que não são
crentes, entre aqueles que são fora da igreja, para que eles possam ver, através dessas ações, o verdadeiro Cristo nas nossas vidas. Tá? Então, Paulo, Timóteo, tá? Tinham essa característica. Preocupavam com o próximo. Pastor? Não, a gente percebe nos nossos dias uma igreja bem diferente, né, da que nós estamos vendo e ouvindo você falar, e é a igreja ideal, óbvio, né? Mas a gente percebe hoje, assim, muita indiferença. Eu falo numa igreja como um todo, né? Não é Presbiteriana de Campo Grande, é de modo geral. A indiferença, você às vezes sabe que o irmão tá doente, mas não liga para ele, né? E aí, como é que você está? Se eu fosse enumerar aqui, não é por ser o pastor da igreja, mas se eu fosse enumerar aqui o número de pessoas que estão doentes, né, possivelmente alguns diriam, eu não sabia, né? Eu ainda entendo que visitar é um problema, pelo menos é a minha posição. Sim. Né? Entrar na casa de alguém hoje é um problema. As pessoas estão brincando ainda com a Covid, estão brincando, não estão acreditando, estão achando que a fé está acima de tudo, mas o cuidado não. Mas se você não pode ir, né, visitar, dá uma ligada, né? Hoje eu estava conversando com uma irmã, né? Poucos sabem, mas ela vai fazer uma cirurgia do joelho, ela está caindo na rua. Ela sai da casa dela e já caiu 6 vezes na rua. Quarta-feira agora vai fazer uma cirurgia, colocar alguma coisa no joelho, né? Uma prótese, não sei como é que fala o nome, não sei o nome que se dá, né? E o outro joelho também já está com problema com a sua mãe, né? Que está muito doente, e tantos outros irmãos que estão doentes na igreja, e passa despercebido isso, né? Nós estamos tão preocupados, muitas das vezes, com, por exemplo, a gente fala muito de missão. Eu acho essa palavra fantástica, missão. A gente fala de missão, né? Vamos mandar missionário vamos orar pelo Afeganistão, vamos orar pelo Haiti, vamos fazer, vamos acontecer, aí você fala, tá, mas na sua casa você prega para o seu marido, para sua esposa, né? É óbvio que tem toda uma dificuldade, né? Existem dificuldades, lutas, né? Mas você ora por eles, assim como você tem orado pelos missionários lá no exterior, né? Você ora pela sua família com o mesmo afinco, né? Então, você vê a igreja hoje, e não é por conta da Covid, ela já vem sendo construída isso de uma maneira já há muitos anos, e eu entendo isso como um princípio de apostasia, né? O amor se esfriará, né? Entendeu? Hoje as pessoas não estão preocupadas com as outras. A gente vê muito discurso. O discurso é lindo, né? Lindo. A gente vê, às vezes, as pessoas na frente das igrejas falando de amor, falando de... né? Mas, e aí? Sabe? E isso não é papel só do pastor e da liderança, não, tá? É papel de todos nós somos discípulos de Cristo, tá? Então, visitar, ligar. Visitar, agora a gente está, né, numa situação complicada. Agora, a gente pode ligar ou mandar uma mensagem. Eu ainda gosto mais de ligar, né? Eu acho que a mensagem ela fica tão informal ali, tão superficial. Mas, assim, a gente está tendo um estudo aqui, né, jovens, assim, queridos, né? Eu também sou jovem, tá bom? Serve para mim. O pastor também serve para a gente, serve para mim, né? Mas que bom seria, né, que a gente começasse, através desses estudos, né, ter mudança na nossa vida, a gente pudesse estar, de fato, olhando isso. Na nossa igreja eu vi lá, né? O senhor colocou no grupo lá do WhatsApp algumas pessoas que estavam enfermos, outros iam operar, né? A gente está orando, né? Eu orei por eles hoje, né?
Mas, eu confesso, a gente podia ter ligado para eles, né, ter tido assim, irmão, eu orei por você hoje, né? Vocês não imaginam o quanto isso muda o nosso coração, sabe? Ter a ciência de que alguém está se preocupando conosco, sabe? O quanto que isso é fantástico, é maravilhoso. Tá? O quanto que isso mostra e muda. Eu tive Covid em dezembro. Fiquei confinado no quarto aqui para não passar Covid para a Marina, né? Para Tiago, Gustavo e Clarice. Caramba, quando eu recebia uma ligação de alguém, né? Que dizendo, eu estou orando por você. Quanto aquilo mexia comigo, gente. Tá? Só quem está passando por uma situação de dificuldade, né? Que entende o quanto que é importante essa preocupação com o próximo. E os personagens do texto de hoje tinham essa característica. Se esvaziar de si para o próximo. Né? Isso é fantástico, gente. Tá? Isso muda a realidade de uma igreja e de uma sociedade. Tem um hino antigo, Anderson, talvez vocês conheçam. Ele diz assim, que bom seria se todos tivessem Jesus no coração, o mundo seria de paz e compreensão. É uma música antiga. E a gente olha para essa letra e percebe que ela é a essência da nossa vida. Né? Se tem Jesus no coração, você é transformado, muda. E ter Jesus no coração é ter essa característica, né? Ter Jesus no coração, né? Porque alguns acham que ter Jesus no coração é bater palma. Eu não sou contra bater palma, não. Bato palma mal pra caramba, né? Mas gosto, né? De vez em quando tem umas músicas que eu gosto. Pastor, o senhor deve lembrar a Vigília de Bento Ribeiro, né? Nossa. Pastor, eu gostava de ir para lá, né? Porque ali... Depois eu conto para vocês aí as experiências lá, né? Era fantástico, era louvor, aquela coisa toda. Mas a igreja, ela ficou tão focada no entretenimento e na questão individual, sabe? Eu estava conversando uma vez com o pastor, eu falei assim, a igreja não pode ser entretenimento. Nós fazemos mal isso. Se a gente entrar por essa vereda do entretenimento, nós vamos perder, porque isso traz para o levantamento do próprio ego, e aí a pessoa vem para a igreja para observar, né? Como é que está o louvor, como é que está isso, como é que está aquilo, como é que está a mensagem, como é que está não sei o quê. A gente não está ali para isso. A gente não está ali para isso, para se satisfazer das coisas que estão no culto. Muito pelo contrário, a gente está ali para que a gente tenha comunhão com o próximo e com Deus. É diferente. Eu vou para lá para servir a Deus e adorar a Deus. Para doar e não para receber. Né? Essa é a igreja que a gente gostaria que tivesse. O pessoal está quietinho? Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria só pontuar que às vezes eu costumo dizer que o pior da vida, né, o mais difícil da vida é achar equilíbrio. Então a gente é 8 ou 80. Ou as pessoas acham que adorar a Deus é oba-oba entretenimento, ou as pessoas acham que o posicionamento correto do crente na igreja é de entrar, dar bom dia, boa tarde, boa noite, ficar engessado durante todo o culto e ir embora. Eu acho que a gente também tem que ter cuidado com esses extremos, porque Sim. A gente está ali para adorar em comunhão e nada nos impede de demonstrar uma alegria, de demonstrar uma satisfação e estar em comunhão. Porque eu acho que, além de tudo, estar em irmãos, estar entre irmãos na igreja, é algo que deve trazer alegria e prazer para nós também. Fantástico. Então, acho que o mais difícil é achar esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio. Fantástico. É isso aí. A gente precisa, né, trazer, né, esse equilíbrio para as nossas vidas, preocupar com o próximo, tá ali. E, sabe, você vê que o próprio Timóteo tinha a sua timidez. A gente fala, mas eu não ligo porque eu sou tímido. Mas a gente precisa vencer essas barreiras, entendeu? Eu preciso vencer as minhas barreiras, as minhas dificuldades, as minhas limitações. Claro que não é normal, né, eu não ter contato com uma pessoa, né, com um irmão muito próximo, e de repente eu pegar o telefone e ligar para ele. Tem que partir aí de um certo ato de coragem interna, né, que motiva a gente. Não, eu vou ligar, independentemente, né, da minha timidez, o que é que eu vou falar. Mas a gente precisa, sabe? A gente precisa ser sacudido, às vezes,
por entendimento do evangelho, como a gente está estudando aqui, isso precisa trazer na nossa vida algum tipo de mudança de comportamento. Né? Aline, quer falar? Não, na verdade, vocês estão falando a questão, né, do amor ao próximo. Eu acho que é uma das partes da pregação, né, que isso toca, né? Toca porque, assim, ó, eu sempre, até nas reuniões que eu participei aqui, eu sei que não consigo estar sempre ativo aqui, né? A gente vive um dia a dia muito corrido, né? É um dia a dia que, assim, se a gente for parar para pensar, quando a gente se dá por si, assim, a gente já está no horário de dormir e levantar para a gente seguir a nossa rotina, né? Verdade. Tanto no trabalho quanto quando a gente está na igreja também. O tempo ele é muito corrido, né? Sei que cada um tem sua profissão, existem profissões também que muitas das vezes umas são mais assim sérias, outras são dá para você descontrair um pouquinho. Eu digo assim, pela minha, muitas das vezes lá a gente vê a ganância do homem, a gente vê a questão da pessoa não se colocar no lugar do outro e assim, confesso para vocês que no meu trabalho, por exemplo, assim, eu sempre sofri um pouco dessa questão desse preconceito pelo fato de eu querer ajudar muito as pessoas, né? Mas eu creio, eu sempre tento colocar isso no meu coração como uma questão de um diferencial. Muitas das vezes eu até já me perguntei por que estou esse tempo todo ali. Mas hoje eu entendo de uma forma como um propósito de Deus. Eu entendo de uma forma como pessoas que muitas das vezes precisam ouvir algo, ou pessoas que precisam ali da nossa ajuda. Então, acredito que Deus coloca a gente ali no tempo certo, na hora certa, no local que tem que estar. E, assim, muitas das vezes não é fácil, né? Porque, às vezes, a gente pratica, tenta fazer o melhor ali para o outro, e a gente não tem que esperar nenhum troca, porque, infelizmente, a gente está vivendo, assim, cada dia mais, né? O mundo sempre foi assim. Mas cada dia o homem está mais ganancioso, o homem só pensa em si. E se a gente for parar para pensar assim, poxa, mas fulano não me ajudou, fulano não fez isso comigo, fulano nem sequer estendeu a mão. A gente não segue em frente. Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? Trabalho, igreja, família, tudo no geral, né? Porque quando a gente faz a nossa parte, eu tenho certeza que assim, a nossa recompensa, né, eterna, Sim. ela é o que mais importa. E às vezes a gente vai para o nosso cantinho, né? Às vezes a gente se chateia, muitas das vezes o nosso coração fica entristecido, né? Às vezes até desmotivado. Poxa, mas eu fiz aquilo ali, até na igreja mesmo, né? Poxa, quantas vezes ali, né? Aí chegou Diego, chegou Lídia ali para ajudar a gente no louvor, a gente conversou sobre isso. Quantas vezes sozinha? E Deus foi lá e mandou. Então, assim, a gente não está sozinho. Às vezes a gente acha que a gente está sozinho, mas a gente não está, não. Como ser humano, a gente pensa assim, na cabeça do ser humano. Mas quando a gente começa a enxergar com esses olhos espirituais, a gente tem a certeza de que nós, diferentemente do mundo, quando a gente se sente fraco, a gente tem um Deus que é forte do nosso lado e levanta a gente. Amém. Então, assim, a gente tem que agradecer muito a Deus, né? Porque, assim, nós temos vivido em comunhão. A nossa igreja, mesmo em época de pandemia, nós estamos ali crescendo, né, na quantidade ali de irmãos que são mais velhos, crianças que estão nascendo. Então, assim, a gente tem sido muito agraciado por Deus. Então, a gente tem que agradecer mesmo, exaltar o nome dele, porque ele tem sido maravilhoso nas nossas vidas. Acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês. Amém. Ainda continuando aqui em Timóteo, né, na característica de Timóteo, a gente pode ver em Filipenses 2:22, né, que Timóteo era um homem de caráter aprovado, né? Timóteo tinha bom testemunho antes de ser missionário. Olha a palavra missionário de novo aí, né? Ninguém pode pregar o evangelho se não vive o evangelho. Esse é um grande problema que a gente vive, né, na igreja. E a igreja não é a nossa igreja, tá? A igreja no geral, tá?
hoje, ultimamente, né? As pessoas estão vivendo, né, de uma forma sem dar testemunho, sem aquele caráter de Cristo, né? Às vezes é lamentável que muitos líderes religiosos, muitas pessoas, né, até com fama, né, tem um caráter duvidoso, e isso, tá? Essa falta de integridade, gente, no meio evangélico, tem levado muitas das vezes o descrédito do evangelho dentro da sociedade. A gente não consegue falar de Cristo se não tiver um bom testemunho, né? Aliás, a gente sabe disso, que quando a gente não tem um bom testemunho, a gente tem vergonha de falar do evangelho. Não é timidez, é vergonha, porque você vai poder ser confrontado com a sua atitude. Timidez é outra coisa. Às vezes eu tenho, né, aquela timidez de falar, mas a vergonha é aquela que a sua vida às vezes é confrontada porque você não vive aquilo que você prega. E, sabe, Paulo, falei errado, Timóteo tinha essa característica. A gente vê aqui em Atos 16, como a gente leu, né, no verso 1 e 2, eu só vou ler o 2, dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio, né? Ele tinha bom testemunho. As pessoas viam na vida dele que ele era uma pessoa diferente, que ele era uma pessoa que vivia de fato aquilo que ele acreditava e aquilo que ele pregava, sabe? Uma das grandes coisas que faz com que o evangelho não tenha penetração na sociedade, tá? Porque de discurso e de convencimento a sociedade está cheia. Agora, se a gente viver, né, de fato o que o evangelho ensina, isso já vai chamar a atenção. O nosso próprio caráter já vai chamar a atenção das pessoas do que estão ao nosso redor. A gente não precisa fazer muito, né? Nós não precisa ser um grande pregador. Você não precisa ser uma pessoa com uma fala eloquente. Você não precisa estudar filosofia para fazer, né, ter argumentação e contra-argumentação. Nós não precisamos muito disso, não. Nós só precisamos viver o evangelho e falar que Jesus salva. E o Espírito Santo faz a obra. Tá? O Espírito Santo faz a obra. O problema é que a gente inverteu as coisas. Nós somos muitas vezes cristãos sem caráter, não vivemos aquilo que é o evangelho, e aí queremos uma fala, um discurso de convencimento, né? E aí, né, as coisas não funcionam. Como muitas das vezes, né, esse convencimento não vem, aí a gente traz para dentro da igreja, né, modas, ações, atitudes como atrativo, né? Mas não é isso que o evangelho quer, não é isso que Jesus quer, não é isso que é o evangelho genuíno, né? Vou ter que, de todas as coisas que estão entrando em extinção, a que mais preocupa é o caráter. O meu evangélico, né? Hoje eu fui comprar um terno, né? E aí eu estava experimentando o terno, média aqui, média ali, e aí o cara me perguntou, como é que você vai pagar? Né? Eu falei, não sei o quê. Não, porque a gente não aceita cheque, não aceita isso, não aceita aquilo. Eu falei, mas por quê? Não, porque a maioria... o senhor é pastor? Eu fiquei olhando assim, eu falei assim, não. Ah, tá, não, porque... Aqui, ó, aí mostrou um monte de boleto, né, que não foi pago, calote, né, que deram lá, né? Ou seja, ele quer receber à vista. Eu falei, meu Deus do céu, né? Jamais, né, isso poderia ter vindo de membros da igreja, né? O evangelho tinha que ser o exemplo, né? Mas essa é a pura realidade que a gente tem vivido, né? E Paulo e Timóteo era esse jovem de caráter, tá? Às vezes a gente ouve assim, olha, não, eu vou aproveitar a vida enquanto eu sou jovem, mas lá na frente, quando eu tiver, né, aí eu me preocupo com o evangelho. Olha o exemplo de um jovem que se dedicava à obra do Senhor, de um jovem que, embora todas as suas dificuldades, tinha um caráter aprovado diante de Deus, né? A gente precisa de homens assim hoje. Timóteo também era um homem disposto a servir. Filipenses 2:22, a gente vê isso. Ele é digno de nota que Timóteo serviu ao evangelho. Ele serviu com Paulo e não a Paulo, né? Embora a relação entre Paulo e Timóteo fosse de pai e filho, como a gente já viu aqui, ambos estavam engajados no mesmo projeto, né? Eu botei aqui, hoje muitos líderes se colocam acima dos seus colaboradores. A relação não é de parceria no trabalho, mas às vezes de subserviência, de domínio, né?
aqui você viu uma parceria entre eles um servindo um ao outro, preocupados com o evangelho. Tá? Então, eles se esvaziavam de si, não havia aquele domínio, né, de querer um passar à frente do outro, mas de sempre disposto a servir o evangelho. Um exemplo fantástico. Um exemplo fantástico. Para a gente avançar mais rapidamente, a gente tem que falar de Epafrodito, né? E aí o texto vai falar aí do verso 25 ao 30, mais 5 versículos, né? Paulo fala sobre Epafrodito. Eu percebo que Paulo usou 2 versículos para falar de si, 5 versículos para falar de Timóteo, mais 5 versículos para falar de Epafrodito, né? Então, quem era Epafrodito? Eu botei um homem pronto a servir o apóstolo Paulo, mesmo correndo grandes riscos. Epafrodito foi portador da oferta da igreja de Filipos a Paulo, né? Ele vem da igreja de Filipos, foi enviado da igreja de Filipos para Roma, onde Paulo estava preso, trazendo oferta, né? E foi portador da carta de Paulo à igreja de Filipos, né? Paulo, né, manda, né, Epafrodito levar a carta, né, de Filipenses, que ele escreve à igreja de Filipos, né? A gente pode ver isso lá no início, no capítulo 1, verso 1. Ele viajou de Filipos, né, a Roma, para levar uma oferta da igreja ao apóstolo Paulo, Filipenses 2,30, daí a importância, né, da preocupação da igreja com o apóstolo, com o seu líder, com o seu pastor, tá? E também passa a assistir Paulo, o apóstolo Paulo na prisão, tá? Então, olha só, essa distância aí, tá, de Filipos para Roma não é uma distância curta, é mais ou menos 6 meses. E não era algo tão fácil, não existia avião naquela época, carro. Ele sai de Filipos, vai para Roma acompanhar o Paulo, né, na sua prisão, na sua dificuldade, assisti-lo financeiramente, assisti-lo moralmente, como assisti-lo na sua dificuldade. Olha como é que a igreja, né, era uma igreja preocupada com os irmãos, preocupada com os outros, né? Às vezes a gente vê uma pessoa, às vezes, né, uma dificuldade, sumiu, desapareceu, a gente nem mais se preocupa com ela, né? O que está acontecendo com ela? E a gente vê isso na vida da igreja de Filipos, né, na igreja de Filipos, e também Epafrodito, né, se comportando dessa maneira, né? A gente vê algumas características, três elementos importantes aí em Epafrodito. Em primeiro lugar, ele era um irmão, Filipenses 2,25, né? Quem achar pode ler aí, Filipenses 2,25. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Vocês prestaram atenção na palavra? Meu irmão. Repete isso aí, meu irmão. Se nós estamos em Cristo, há um elo entre nós de amor fraternal. Paulo fala, é meu irmão, sabe? Eu vejo algumas pessoas procurarem isso em outras ordens, né? Vão procurar isso lá da maçonaria. Caramba, eu estou na igreja e Cristo nos une. Olhar para o outro e falar assim, você é meu irmão. Eu tenho um laço fraternal com você. Há algo que nos une. Há algo que nos aproxima. Vocês já imaginaram para pensar nisso? A gente pensar a igreja dessa forma. Paulo pensava assim. Ele olha para Epafrodito e fala, ele é meu irmão. Ele não é qualquer um. Ele faz parte dessa relação familiar que é a igreja. Ele não é qualquer um. Isso une, isso aproxima. Sabe, quando a gente olhar para o outro membro da igreja, né, olhar olho no olho e falar assim, você é meu irmão. Vocês já sentiram e já pensaram no que eu estou falando aqui? Isso é fantástico. Em segundo lugar, ele era um cooperador. A gente leu no próprio versículo já agora aí. Epafrodito era um trabalhador da obra de Cristo e um ajudador de Paulo. Tá? A palavra grega usada por Paulo é sinergos, denotando que Paulo e Epafrodito estão no mesmo serviço,
Sim, lá no prefixo grego significa junto, tá? Sim, é junto. Estavam juntos no mesmo serviço do reino de Deus. Em terceiro lugar, Paulo era um companheiro de milícia. Cuidado, essa palavra hoje, né? Por favor. Milícia, né? Tá fazendo uma alusão aqui, tem até o hino, né? Que a gente canta, né? A vida cristã não é um parque de diversões, não é uma colônia de férias, mas um campo de guerra. Por isso que a gente lê na Bíblia esse termo, né? Epafrodito estava no meio desse campo de luta, de batalha, juntamente com o apóstolo Paulo, né? E o pano de fundo, né, é uma metáfora que se usa, né? É que ambos são companheiros nesse conflito. Daí a palavra milícia, né, numa guerra, numa alusão de guerra contra o mal, tá? Estando ali lutando juntos. Então, Epafrodito se torna um companheiro de milícia, um companheiro de armas, um companheiro de luta, um companheiro de guerra, um companheiro, né, nessa luta contra o mal, da propagação do evangelho, né, demonstrando a dificuldade que é a vida cristã. Fantástico isso, né, quando a gente pega o texto, né? É claro que hoje as milícias têm outros objetivos, a gente sabe disso, não é disso que a gente está falando aqui, mas sim dessa luta, né, contra o mundo, contra as Satanás, a luta contra o diabo, a luta contra as potestades do mal. É disso que ele estava falando aqui. Então eles eram irmãos, cooperadores e companheiros. Coisa fantástica, né? Que coisa fantástica. Uma outra característica, né, de Epafrodito, que era um homem pronto para servir a igreja. E você observa que tanto Paulo quanto Timóteo, tá, quanto Epafrodito, estavam sempre dispostos a servir. Sabe? Sempre dispostos a servir. Você sair lá de Filipos para ir para Roma, ser um mensageiro da igreja e voltar, sabe? Você tem que estar disposto ao trabalho, né? Enviar um recado. A missão de Epafrodito não foi apenas trazer a Paulo, donativo da igreja de Filipenses, mas também de servir a Paulo de qualquer forma que fosse requerida. Portanto, Epafrodito foi enviado tanto para levar uma oferta, quanto também ser uma oferta, ele próprio, para auxiliar o serviço de Paulo. Tá? E uma outra questão que a gente vê no texto, em segundo lugar, é que ele é um auxiliar da igreja para ajudar a Paulo. A palavra grega usada no termo aqui, que a gente lê no texto original, é leiturgos, de onde vem a nossa palavra liturgia, que significa serviço ou culto sagrado, né? Então ele veio para ajudar no serviço, né? Era um serviço civil, passou a significar depois, né? Passou a significar qualquer tipo de função ou ofício. Em seguida recebeu o significado de uma administração sacerdotal, especialmente os judeus. Também significou os serviços eucarísticos. E, finalmente, esse termo passou a significar as formas da divina adoração, né? Daí a palavra, né, liturgia, que a gente vê hoje, né, no nosso lá, boletim, quando vê a liturgia do culto. A ideia, portanto, do apóstolo é que o crente é um sacerdote que ministra o culto a Deus, enquanto atende às necessidades dos outros. Epafrodito fazia do seu serviço prestado à igreja uma liturgia e um culto para Deus. Eu não sei se vocês perceberam, muitos de nós achamos que o culto é enquanto está durando ali dentro do templo, né? Não, não. O culto não acaba. A nossa vida é um culto permanente para Deus. Ali terminou apenas a reunião. Mas eu cultuo a Deus com a minha vida, eu cultuo a Deus quando eu me entrego para, né, para o serviço de Deus, eu cultuo a Deus naquilo que eu faço, naquilo que eu penso. A nossa vida tem que ser um culto permanente diante de Deus. Fantástico isso, né? Fantástico isso. E a gente precisa entender isso, né? Que não é o local de culto, né? Dentro do templo, somente acabou o culto e depois do culto eu tenho uma outra vida, eu posso ter outro comportamento, tá? Mas entendendo que minha vida de serviço a Deus é um culto permanente a Deus.
Estamos nós, eu e você, disponíveis ao serviço para Deus, como esses 3 personagens, Paulo, Timóteo e Epafrodito? Ou nós escolhemos aquilo que queremos fazer ou não gostamos de fazer? Se me vier, né, algo do qual eu fui chamado para fazer, será que eu vou dizer não ao serviço de Deus? Quanto que é difícil, eu não sei, mas o pastor Son deve passar muito por isso no conselho da igreja, quando vai fazer as nomeações do conselho, né? Que muitas pessoas dizem não é verdade, pastor? Quanto é difícil encontrar pessoas dispostas a servir, independentemente de estão vendo. Eu não sei se a gente tem essa dificuldade, mas a gente nomeia, às vezes a gente vê o irmão e fala, olha, eu não aceito, não posso. A gente entende quando a pessoa tem dificuldade, né, de ser de alguma função, porque trabalha e etc. Mas a gente tem que estar disponível a servir o Senhor, independentemente daquilo que vem. Verdade. Algum comentário, gente? De boa aqui. E, né, um homem sem imunidades especiais. A gente viu aí no verso 26 e 27, né, que Epafrodito adoeceu, na verdade, gente. Ele ficou doente, o Epafrodito adoeceu, ele ficou, e o texto fala que é doença de morte, né? Ele caiu enfermo, possivelmente vítima de uma febre romana, né? Essa informação chegou a Filipos, isso significa que ele ficou, né, mais de 6 meses doente, porque era o período de viagem, né, de Epafrodito a Roma. Não foi uma doença qualquer, foi uma doença muito severa. E aí a gente olha isso, né, e vai contestar aí, né, exatamente aquilo que a gente vê nessa teologia neopentecostal, em que o homem, o crente não fica doente, o crente não fica desempregado. Se ele crê e tem fé, ele não pode adoecer. Olha, nós estamos vendo um homem que se dedicava ao evangelho, que tinha uma vida integralmente posta na obra do Senhor, mas que mesmo assim ele adoece, né? E de uma forma muito severa ali, né? Então a gente, né? Esse evangelho que a gente vê aí não é o evangelho que a gente lê na Bíblia, né? O crente fica doente, o crente fica desempregado, o crente enterra seus mortos, né? Eu botei aqui, crer no poder de Deus não nos isenta das aflições deste mundo, mas nós não perdemos o ânimo, pois sabemos que em Cristo somos mais que vencedores. E ele, né, para finalizar aqui, ele vai ser curado pela intervenção de Deus, verso 27. Ele foi curado por um ato de misericórdia de Deus, tá? Não há aqui no texto uma palavra sequer, tá, acerca da cura pela fé. Ele foi curado pela misericórdia. Simplesmente o apóstolo afirma que Deus teve misericórdia dele e de Epafrodito. Em última instância, toda a cura divina, tá? Toda a cura é divina. Salmo 103, verso 13, a gente vê isso lá. Deus cura por intermédio dos meios, sem os meios e apesar dos meios. Tá? Ele pode curar diretamente, pode curar por ação dos remédios, das vacinas, dos médicos, mas toda a cura, né, provém de Deus. E Deus curou Epafrodito por amor a ele, por amor a Paulo, por amor à igreja, pela misericórdia dele. Mas Deus não privou ele dessa enfermidade. Tá? Ele ainda tinha tirado muitos, né, das portas da morte, porém precisamos nos acautelar acerca dos embusteiros que enganam aí os incautos com falsos milagres que enriquecem com promessas vazias. A gente vê aí as pessoas dizendo, né, de cura, né, de libertação, né, como se isso fosse algo, né, fundamental na vida cristã. Nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por problemas, né? E ele é um homem que foi honrado pela igreja, verso 29, né? O Paulo estava preocupado que algumas pessoas pudessem criticar Epafrodito pela sua volta prematura à igreja, sem cumprir plenamente seu papel em relação à assistência a Paulo, porque ele volta para Filipos, né? O apóstolo Paulo, então, com seu senso pastoral, se antecipa a situação e ordena à igreja que recebesse ele, valoroso irmão, com alegria e com honra, né?
porque ele havia adoecido, né? Então, depois do restabelecimento, ele retorna a Filipos, né? Então, ele pede que a igreja receba aquele servo, aquele homem que se dedicou com honra, né? Aliás, esse é um princípio bíblico que a gente precisa restabelecer no nosso meio, tá? Escrevendo aos crentes de Tessalônica, Paulo diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que tenhais com amor e em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. A gente costuma reconhecer as pessoas depois que morrem. A gente bota o nome da classe, da sala, e etc. Mas a gente não costuma reconhecer aqueles que se dedicam ao pastorado, né, ainda em vida. Sabe? E Paulo está ensinando isso aqui. Que coisa fantástica isso. Se dispôs à vida com Cristo, tá? A gente já viu isso aqui. E para concluir, Paulo assim apresentou 3 exemplos de atitude de autorrenúncia e ao mesmo tempo o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele escreveu sobre a sua própria prontidão, sua vida, seu martírio. Ele menciona o trabalho altruísta de Timóteo em favor de Cristo da igreja. E, finalmente, Paulo vai falar sobre a devoção de Epafrodito, a missão que ele fora confiada de ir a Roma, levar uma oferta à igreja e assisti-lo na prisão. Nós precisamos ter esses exemplos, meus irmãos, nas nossas vidas. Nós precisamos olhar para esses exemplos que estão na Bíblia e trazer um pouquinho para as nossas vidas da importância da gente estar cada vez mais, né, dedicados à obra de Deus, dedicado ao Evangelho, dedicado ao próximo, né, dedicado a servir, independentemente das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, das nossas características que são, muitas das vezes, impeditivas da gente servir a Deus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar a nossa igreja, que Deus possa estar abençoando os nossos jovens, os nossos idosos, os nossos adolescentes, que a gente possa estar entendendo o quanto é importante vivermos em igreja, vivermos em comunhão. Que Deus abençoe.